Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Em Pauta Direito e Cidadania. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema que está sendo bastante discutido e objeto de muito dilema nas redes sociais, que é a LGPD. O que é a LGPD, pessoal? É a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei relativamente nova, que foi publicada em 2018, a Lei 13.709, que trata do que? Afinal de contas, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É a primeira vez que o Brasil trata da proteção dos dados pessoais? Tá? Quais são as disciplinas, quais são os interesses, para que serve? Então, nós vamos falar um pouquinho em âmbito geral do que é essa lei hoje, tá? Tentando solucionar aí um pouquinho dos questionamentos que nos foram enviados. Bom, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala do quê? Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tá? E ela diz assim, inclusive nos meios digitais. Então, cuidado para você que acreditou que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu só para o meio eletrônico. Não, ela não é só para o tratamento de dados pessoais no meio eletrônico. Ela é para o tratamento de dados pessoais em geral, por pessoa física, jurídica, pública ou privada, ou seja, entes do terceiro setor, da administração direta, indireta, uma empresa ou um empresário, ou alguém que empreende, ou uma pessoa física, ok? Bom, o que ela disciplina? Qual que é o fundamento dessa Lei Geral de Proteção de Dados? O fundamento dessa lei, pessoal, é o respeito do seu direito à privacidade, à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão, à liberdade de informação, à liberdade de comunicação, à liberdade de opinião, à inviolabilidade dos seus direitos fundamentais e dos seus direitos da personalidade, o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento tecnológico e da inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e os direitos humanos. E aí vocês podem se perguntar assim, bom, se ela é uma lei que protege dados pessoais, o que ela tem a ver com liberdade econômica? O que ela tem a ver com inovação tecnológica? É porque, pessoal, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é direcionada só para a proteção de dados das pessoas físicas, ela também é direcionada para a proteção dos dados das pessoas jurídicas, tá? Porque algumas vezes as pessoas jurídicas também são consumidoras. Algumas vezes as pessoas jurídicas também disponibilizam os seus dados, né? E eles também podem ser tratados, veiculados e utilizados ou mal utilizados, porque na realidade a lei ela visa proteger a má utilização dos dados pessoais, de pessoas físicas ou jurídicas. Bom, e ela foi a primeira lei que cuidou dos dados das pessoas? Pessoal, essa lei, ela surgiu, ela tem como fundamento o livre desenvolvimento da personalidade dos seres humanos e das pessoas jurídicas que está protegida lá na sua Constituição e que também estava protegida lá no seu Código Civil de 1916, né, que não é mais o Código Civil que a gente utiliza, né, hoje a gente tem o Código Civil de 2002, o pessoal que é do direito está mais acostumado com essa diferenciação do Código de 16, do Código de 2002, mas a proteção dos seus dados pessoais já era prevista lá no Código de 1916. Então, daí a gente já começa a pensar assim, ó, nossa, muito antes de se pensar em internet, a lei já previa a proteção dos meus dados, tá? Por quê? Porque o Código de 16, ele remonta, né? Ele é um código que remonta ao período colonial do Brasil, tá? Bom, e essa proteção, essa preocupação foi se desenvolvendo internacionalmente, né, com os países, as empresas tornando-se globais, espalhando-se pelo mundo, e a gente pode até dizer com o encurtamento do mundo, né? Porque hoje eu estou aqui falando com vocês, mas daqui a pouco, né, digamos, daqui a pouquinho já tem alguém me escutando no Japão em tempo real, não é mesmo? Pois é, então o mundo encurtou. E é visando a essa proteção específica que essa lei surgiu, né? A gente já tinha previsão especial de algumas coisas
lá no Código de Defesa do Consumidor, no próprio Código Civil, né, na Lei de Cadastro Positivo, na Lei de Acesso à Informação, entre outras tantas leis, certo? E até lá nas leis que protegem os direitos intelectuais, os inventos das pessoas, também a gente tinha algumas informações nesse sentido, né? É claro que essa lei, ela se choca, ao mesmo tempo que ela vem ao encontro, ela também se choca com aquilo que algumas pessoas dizem, olha, na realidade, ela limita a livre iniciativa, tá? Por quê? Porque eu não posso utilizar os dados das pessoas para angariar dinheiro de qualquer maneira. Sim, de certa maneira, ela, vamos dizer assim, não é que ela restringe a livre iniciativa e a liberdade econômica, mas ela regulamenta, tá? Ela visa a regulamentar isso para que de forma lícita e informada os dados das pessoas sejam tratados de forma mais pública. Como mais pública, Carlota? Não é para proibir isso, mais pública para ti, que cede os teus dados. Nesse interim, pessoal, essa lei ela é muito interessante e ela tem diversos aspectos, é óbvio que nós não vamos conseguir falar de todos eles num único dia, tá? Mas é bastante importante que você que trabalha com dados, que obtém dados, seja você pessoa física ou jurídica, que obtém dados de terceiros, e você que acessa o www, também precisa saber que essa lei que trata da manipulação ou do tratamento dos dados pessoais, ela diz que esse tratamento eu só posso fazer quando eu dou o consentimento livre, informado, pleno e positivo para a pessoa que eu vou utilizar os dados. Mas o que é isso, Carlota? O que é essa autorização livre, informada, inequívoca? O que isso significa? Bom, isso significa, primeiramente, que tem que ser de forma expressa, ou seja, eu não posso, não é permitido que alguém utilize os meus dados de forma tácita, sem com que eu tenha dito, você pode manipular os meus dados pessoais. Tá? Ah, Carlota, mas em nenhum site que eu entrei na internet, eu vi escrito lá, perguntando, eu posso usar o teu nome, posso usar as tuas cores favoritas para fazer buscas para ti? Porque a gente entra lá na internet para buscar uma cortina, um sapato, um pet ou qualquer coisa, daí começa a aparecer um monte de propaganda no teu computador para ti, né? E você diz assim, mas como é que sabem que eu estou interessada em comprar um sapato amarelo? Porque alguém manipulou os seus dados, porque alguém manipulou a pesquisa que você fez na internet. Então, para isso que essa lei surgiu. Agora, para que alguém possa fazer isso, você tem que aceitar livremente. Você tem que clicar em algum quadradinho que diz ali que você está deixando essa pessoa a fazer a tua pesquisa, utilizar a tua pesquisa, vender para outros para fazer outras pesquisas. Ou seja, quando você clica naquele quadradinho que tu aceita todos os cookies do teu computador, você deu esse livre consentimento. Ai, Carlota, mas isso para mim não parece inequívoco. Então, talvez você tenha que abrir aquela janelinha. E se lá não tiver escrito isso, bom, então realmente você não deu o consentimento inequívoco. Além disso, né, continuando nesse sentido, a gente tem que ter consciência, principalmente aí quem manipula os dados, que essas cláusulas elas são revogáveis. O que significa isso? Significa que quando eu assino um contrato, que tem lá uma cláusula, né, que diz que pode utilizar os meus dados. Por exemplo, eu fiz um cursinho, tá? E aí eu fui aprovada num concurso, eu fui aprovada no vestibular. Normalmente, nos contratos, está escrito lá que aquele cursinho pode utilizar o meu nome para dizer, me colocar no ranking de aprovados daquele cursinho. Tá? E essa utilização, com a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, pode ser para sempre? Quer dizer, eu fiz o cursinho em 2015, eu fui aprovado no vestibular em 2027. Os caras podem me colocar lá no ranking deles com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Tá? Mesmo que tu não tenha continuado no cursinho. Não, antigamente podia, Carlota? Olha, não é que podia, mas não existia nada contrário, não é mesmo? Então hoje, essa cláusula não é para sempre
e ela tem que ser possível de fácil revogação. Ou seja, para mim, consumidora, vocês hão de concordar comigo, se eu for lá expressamente disser não permito mais que se utilize os meus dados, não podem mais ser utilizados, Carlota, então é isso? É claro que desde que o contrato que eu tenha assinado lá não tem um prazo dessa utilização, certo? Pessoal, esse é um tema muito rico, cheio de assuntos interessantes e que continuem mandando as suas perguntas aí para a gente destrinchar essa lei, porque ela é de interesse não só dos consumidores e dos empresários que utilizam o www, ela é de interesse geral. Como diz a própria lei, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem como objetivo cuidar de todos. E se você é empresário ou pessoa física que trabalha com os dados alheios, você pode sofrer sérias implicações se não observar corretamente, estritamente o que está nessa lei, certo? Voltamos com o próximo.